Oh, glórias a Deus. Já, até um inglês aqui entrou no meio aqui para... Acho que ele está querendo ouvir a palavra em inglês também. Glórias a Deus. É o pastor antes que está aprendendo inglês, então agora ele põe as mensagens em inglês aqui. Irmãos, por favor, abra comigo a sua Bíblia, onde escreveu o profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias. Nós estamos nos profetas menores. Você começa aí a andar aí, você vai, você pega Oséias, depois você pega Amós, depois ali você pega Obadias, depois você pega Jonas, aí depois que você encontrou Jonas, você vai encontrar o profeta Miqueias. Lá no Velho Testamento, no grupo dos profetas menores. Profeta Miqueias, capítulo de número 6. Eu já quero chamar a tua atenção por um detalhe no quesito desta leitura. Eu podia fazer também a leitura no exemplar da Bíblia Almeida, revista e corrigida, mas eu sei que muitos dos irmãos têm versões variadas. Tem irmãos que vai ter Almeida, revista e corrigida, tem irmãos que vai estar com o exemplar da Almeida, revista e atualizada, tem outros irmãos que vão estar com a Thompson, tem irmãos que vão estar com a NVI, tem irmãos que vão estar com a linguagem de hoje, que é a leitura que eu vou fazer, tem irmãos que vão estar com a King James, tem irmãos que vão estar com exemplares da Editora Vida, enfim, em edições variadas. Mas, seja qual for o exemplar que você estiver, o sentido da leitura é a mesma. Eu farei a leitura porque é uma leitura mais simples, mais objetiva, de mais fácil compreensão. Depois nós vamos discorrer sobre ela. Livro de Miqueias, capítulo de número 6. Capítulo 6 do livro de Miqueias nos diz a palavra de Deus a partir do verso 1. Escutem a acusação que o Senhor Deus vai fazer contra o seu povo. Se você sentir, já pode ir dando um ai, ai, ai. Levanta-te, ó Deus, e faze a tua acusação, e que as montanhas e os montes ouçam o que dizes. Ó montanhas, ó alicerces firmes da terra, escutem a acusação que o Senhor faz contra Israel, pois ele tem uma questão para resolver com o seu povo. Ele vai acusar o povo de Israel. O Senhor diz: meu povo, o que foi que eu fiz de errado? Será que exigi demais de vocês? Respondam. Eu os tirei do Egito, salvando-os da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam para os guiar pelo deserto. Meu povo
lembre dos planos que Balaque, rei de Moabe, fez contra vocês. E da resposta que Balaão, filho de Beor, lhe deu. Lembre de tudo o que aconteceu desde que saíram do acampamento do Vale das Acácias até que chegaram à cidade de Gilgal. Não esqueçam nunca da vitória que eu, o Senhor, consegui. O que é que eu levarei quando for adorar ao Senhor? Isso é o povo dizendo. Deus perguntou, agora o povo respondendo. O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerro de 1 ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas transgressões? O Senhor, aqui agora é a resposta do profeta. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós, o que ele quer que façamos, o que é direito, e que amemos uns aos outros como dedicação, e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Até aqui, a leitura que fizemos, e vamos procurar decorrer dentro desta pequena leitura. Muita coisa o Senhor tem para nos falar aqui. Mas, como os irmãos já estão acostumados comigo, eu sempre gosto de entrar na história, para que assim possamos ter uma melhor compreensão. Aonde partimos da leitura, nós vemos que o Senhor é aquele que tudo observa, é aquele que tudo vê, é aquele que tudo olha, e no momento que aprouve a ele resolve fazer justiça. O Senhor, ele vai observando e vai deixando as coisas acontecerem, mas chega um momento em que ele resolve agir, cobrar e dar um basta e chamar para um conserto e chamar para um acerto de contas. Podemos até lembrar, não vou entrar aqui, mas na situação de Faraó, quando o povo estava no Egito, me veio aqui porque a leitura diz que Deus foi dando oportunidades a Faraó por 9 vezes, na 10ª vez Deus ceifou a ele. E assim vai acontecer aqui nessa situação onde estamos a meditar, como isso também acontece em nossas vidas. Deus, ele nos corrige dioturnamente, Deus nos dá oportunidades dioturnas para nós nos arrependermos e consertarmos a nossa vida e fazermos uma reflexão de como nós estamos vivendo, para que nós voltemos aos caminhos do Senhor e tenhamos vida com fartura, e tenhamos o direito de desfrutar das bênçãos e da proteção de Deus aqui nesta terra e sermos levados para os altos céus, porque isso é o objetivo de Deus e isso é o propósito de cada um de nós que estamos aqui, é termos uma vida
agradável nesta terra e, quando findar a nossa jornada aqui, ascendermos aos céus como recompensa. Nós vamos falar mais lá na frente a respeito da vitória, a respeito do corredor, como o apóstolo Paulo ali vai nos falar, e eu gosto muito, inclusive eu vou citar aqui no decorrer desta breve palavra que teremos o capítulo 5, o verso 7 do capítulo 5 da carta aos Gálatas. Então, o Senhor, ele começa a observar. Eu não vou entrar em leitura agora, mas só vou citar, se nós, para termos uma compreensão mais clara de onde nós estamos aqui, embora que o que eu vou explanar aqui vai ser muito claro, mas para termos, quando você for meditar na tua casa sobre esse texto, pegue também o capítulo de número 3, porque o 6 vai ser uma referência ao capítulo 3 do mesmo livro do profeta Miqueias, que, por sua vez, ele é contemporâneo do profeta Isaías. E aqui nós vamos ver que Deus, quando ele começa a analisar aquele povo, aqueles líderes da terra de Israel, os líderes do seu povo. Mas então, pastor, agora eu estou sossegado, porque a repreensão do capítulo 3, e como o 6 é sequência dele, então a repreensão é para os líderes. Não, a repreensão é para todo o povo, porque ele descaracteriza toda a liderança a partir do verso de número 6, o capítulo de número 6, quando ali nós vemos que já ali a pergunta a Deus já se passa de forma individual e já não mais coletiva. E quando se parte de forma individual, então é para cada um de nós, é para cada componente do povo de Deus. Então, essa palavra que ora, venho lhe falar, embora que a parte inicial fala para um grupo de líderes, depois da sua sequência, ele abrange a todo o povo. Então, começa a falar lá no 3 com os líderes, mas aqui onde nós estamos é para todo o povo de Israel. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. E ali Deus, observando a transgressão dos seus líderes juntamente com a transgressão do seu povo, porque o povo tem que ter a Escritura, tem que ter o conhecimento da palavra para que não caiam em falsos ensinos, para que não caiam em heresias, para que não caiam em falsos ensinos, para que não sejam entregues às vãs doutrinas, para que não saia do caminho e da direção de Deus. Por isso é importante nós termos ligação direta com a palavra de Deus e estarmos sempre em comunhão com os nossos irmãos e atuantes na obra de Deus, que nós vamos falar muito sobre isso daqui a pouquinho. Mas eu ainda quero fazer a introdução e entrar por este caminho. Então, ali Deus começa a cobrar. Eu vou agora cobrar o meu povo, eu vou fazer uma acusação contra o meu povo está andando fora dos meus caminhos, o meu povo está andando fora dos meus ensinamentos, e eu quero chamar por testemunhas agora termos firmes. Eu vou chamar as montanhas, os montes, onde que estão os altos. Eu quero chamar os outeiros, eu quero chamar a terra firme de testemunha para que ouçam a acusação que eu vou fazer contra o meu povo. E Deus, ele começa a clamar, ele começa a dizer, ele começa a questionar a forma errônea que o seu povo está andando. Mas, pastor, isso é para o povo? Não, isso é para a forma individual. Os teus passos, Deus contempla. Aonde você anda, Deus contempla. O que você fala, Deus contempla. O que você ouve, Deus contempla. O que você assiste, Deus contempla. O que está razoando no seu coração, Deus está ouvindo. Por isso, nós temos que ter muita
ciência e muito cuidado naquilo que falamos, naquilo que ouvimos, naquilo que participamos e da maneira que nós nos comportamos diante de Deus, porque Deus ele está em todos os espaços ao mesmo tempo e ao mesmo momento. E ali Deus começa a cobrar, e ali o povo, quando ouve, ali já começa a fazer uma reflexão e começa a analisar os seus pecados. Eu quero já pôr um ponto aqui, como nós estamos num culto de ensino, veja bem que coisa interessante que Deus já vai começar a falar com você aqui agora, porque se eu perguntar para você, irmão, você cometeu algum erro, de imediato você vai olhar nos meus olhos e falar não. Se algum outro irmão perguntar para você, você cometeu alguma falha, você vai responder para o irmão não. Mas Deus é aquele que tudo sabe, aquele que tudo ouve. Quando ali o homem foi mentir para Deus, nós podemos até citar aqui Ananias e Safira, quando foram mentir para Deus, Deus matou eles de imediato. Eles tentaram mentir para Pedro. A Pedro pode até ter recebido, mas quando o Espírito Santo de Deus que estava dentro de Pedro ficou observando a mentira que estava sendo proferida, o Espírito Santo de Deus, não foi Pedro, foi o Espírito Santo de Deus que matou ele de forma imediata e, na sequência, também a sua esposa Safira, que também sustentou a mentira do marido, também de uma forma inconsciente que Pedro não via, Deus também o matou ali na hora, porque o homem de Deus ele não pode viver de mentira, ele tem que viver de verdade em verdade. Por que de verdade em verdade? Porque Deus opera na verdade e Deus não leva mentiroso para o céu. Deus leva um homem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele não tem medo da verdade. Aconteça o que acontecer, pode levantar o inferno, mas ele é sustentado na verdade, ele é firmado na verdade, ele fala a verdade, aconteça o que acontecer. Pode ser a pior das coisas que aconteceu, mas se ele estiver na verdade, ele ainda vai receber o amparo de Deus, ele vai receber a proteção de Deus, ele vai receber os cuidados de Deus, ele vai receber o perdão de Deus, e Deus vai restaurar a história dele, vai pôr em novos caminhos, caminhos retos e edificantes e verdadeiros, e louvado, bendito e enaltecido seja o nome santo e glorioso do Senhor. E Deus, ele age dessa maneira. Então, Deus vai dando oportunidade. E aqueles homens, então, eles ouvem a repreensão de Deus, eles ouvem ali a correção de Deus, Deus falando, eu tenho contra vocês, porque vocês não estão andando em retidão nos meus caminhos, vocês estão ali, banalizaram a minha obra, vocês não estão andando de acordo com a minha palavra, vocês não estão andando de acordo com os meus ensinamentos, vocês estão se distanciando de mim, e aquele que se distancia de mim não tem parte comigo, aquele que está retirado de mim, eu não tenho prazer nele, não tenho nada com ele. Eu gosto muito de citar nas minhas pregações, nos meus ensinos, 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2, quando Deus levanta ali um profeta e ele vai falar com Asa. Eu não quero trazer a genealogia de Asa, mas Asa é um dos descendentes de Judá, que vem da linhagem de Davi, e ele acaba com tudo que era errado, que seu pai fazia, e Deus se agrada dele, e Deus fala para ele, ouça Asa, toda Judá e Benjamim, todo o povo de Deus, ouça bem, o Senhor está convosco enquanto o buscardes, mas quando o deixardes, o Senhor vos deixará. Você está conseguindo entender? Enquanto você andar em retidão perante Deus, por isso que é o título dessa palestra que estamos tendo hoje, vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Já eu vou falar sobre isso numa variedade de Bíblias, mas eu só estou dando a introdução, porque nós devemos estar andando diante de Deus, sendo agradável a Deus,
para desfrutarmos das maravilhas de Deus, para que toda vez que precisarmos clamar ao Senhor, Ele venha de encontro às nossas necessidades e venha ser sempre o nosso socorro presente na hora das angústias, porque nós estamos nessa terra e teremos e passaremos por momentos de angústia enquanto vivermos aqui, enquanto estivermos aqui, mas quando surgir as angústias, quando surgir as adversidades, nós temos a quem buscar, nós temos a quem recorrer e temos certeza que receberemos em resposta: eis-me aqui, eu estou aqui. Quando você pensa que não tem mais jeito, Deus fala: não tem jeito para você, mas eu cheguei. E quando Deus chega, tem jeito. E Deus, Ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer que tem jeito para a minha vida e tem jeito para a tua vida. Se você até agora, há poucos minutos atrás, estava chorando, estava se descabelando, estava dizendo: a minha enfermidade não tem cura, Deus está dizendo agora para você: tem cura sim. A minha situação não tem mais jeito, Deus está dizendo para você: tem jeito sim. Eu não tenho mais alegria na minha vida, Deus está dizendo para você: eu sou a tua alegria e eu cheguei. Você pode dizer: mas eu não consigo emprego, Deus está dizendo: eu sou aquele que abre porta aonde não tem porta. Mas eu não tenho moradia, Deus está dizendo: eu sou aquele que comando todas as regis e todas as imobiliárias. E Deus está dizendo para você: ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Ele é o Senhor. Basta estarmos na tua santa, bendita e gloriosa presença. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. E aqueles homens dizem: mas o que devo eu fazer para adorar ao Senhor? Eu tenho que entregar, eu tenho que matar 1000 bois, conforme fez Salomão? Eu tenho que matar milhares e milhares de carneiros? Não, Deus não pediu milhares e milhares, Deus pediu um. O sacrifício era um. Agora, notem como eles tiveram a consciência de estar em pecado, porque eles já começam a dizer: o que eu tenho que fazer? Embora que eram o que eles vão citar, as 2 primeiras citações que eles fazem, era uma ordenança de Deus, que eram os carneiros e os bois, o sacrifício. Mas agora a terceira parte é que vem provar que eles estavam totalmente com uns ensinamentos pagãos. Eles deixaram o mundo entrar em suas vidas e nós não podemos aceitar isso nunca. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Nós não podemos ter comunhão com o mundo, e esse povo já estava tendo comunhão com o mundo. Mas por que o senhor diz isso, pastor? Porque pelas falas dele, devemos entregar o nosso primogênito como sacrifício. Isso é uma prática pagã e Deus jamais aceita um sacrifício de carne humana. Isso é uma prática demoníaca, satânica. Mas quem está afastado de Deus, ele vai pelas práticas mundanas, tudo para ele é permitido. Aí eu ouvi dizer: o Deus de lá aceita, então o meu vai aceitar também, o Deus de lá aceita, o meu vai aceitar também. Ei, os deuses de lá não são deuses, são demônios. Deus só existe um, é aquele que nós servimos, é o Senhor Jeová, que habita nos altos céus. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. É a Ele que devemos obediência, é a Ele que devemos seguir as suas palavras santas, benditas e gloriosas, que nos deixam por ensinamento. Nós não temos parte com o mundo, nós não temos parte com o sistema mundano. Por quê? Porque o mundo já no maligno, nós temos parte com Deus, porque nós não somos daqui. Já falei isso diversas vezes. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, no verso 19: mas vós não sois forasteiros nem estrangeiros, vós sois concidadãos dos santos e pertencentes à família de Deus. Você não é daqui. Você é do céu, você não pertence a deuses desse mundo, você pertence ao Deus genuíno, ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso. Então glorifique o nome dele, porque ele é o teu Senhor, ele é o teu amparo, ele é o teu socorro, ele é a tua providência, ele é a tua esperança. Se ele não for a tua esperança, você já não tem mais esperança. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. E aí o profeta vai dizer o que está no verso de número 8. Mas antes de chegar no verso de número 8, eu quero te dar os três mandamentos que se condensam aqui.
que nós vamos ler, que é exatamente o verso de número 8. Depois daí, nós vamos discorrer a mensagem. Aí eu saio da introdução e vamos entrar na mensagem. Entendemos que, no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, o Senhor Deus, ele estabelece 10 mandamentos, que nós denominamos por decálogo. Decálogo porque é 10. Os 10 mandamentos está descrito em Êxodo 20. Mas dentro desses 10 mandamentos, agora existem as leis. Dentro dos 10 mandamentos, então, ali estão incorporados 613 leis. Essas 613 leis, o Salmo 15 reduz ele a 11 preceitos, que depois eles vão cair para 6 mandamentos em Isaías 33, que, por sua vez, aqui, eles vão ser condensados em 3, que são, pela Bíblia Almeida Corrigida, estou no verso 8 do capítulo 6. Seja honesto em tudo o que fizer. Segundo, seja fiel em tudo. Terceiro, ande humildemente com o teu Deus. Pela revista, pela Bíblia da versão NVI, ele vai dizer: ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. Ande humildemente com o seu Deus. Pela NTLH, que é o título que estamos. Primeiro, façamos o que é direito. Isso é o que Deus requer de nós. Note que eu falei de 613 leis, no Salmo condensa para 11 preceitos, em Isaías ele desce para 6 e aqui ele condensa em 3. Então, ele faz um resumão de tudo para chegar nesses 3, que aqui é a base. Então, pela NTLH, façamos o que é direito. Amemos uns aos outros. Aleluias! Vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Glórias a Deus. Vamos começar a discorrer aqui. Já são 15 para as 8. Eu tenho agora pouco tempo para abrir o leque aqui, mas tem muita coisa boa aqui que nós vamos extrair desse pequeno texto que estamos. Note que ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor, teu Deus. Isso aqui é o que Deus requer de nós. Isso é o que Deus requeria do povo naqueles dias, e isso é o que Deus requer de nós hoje. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor, teu Deus.
Às vezes a gente inventa, complica, espiritualiza, mas Deus é simples. E o que é esperado de nós também é simples. Justiça, fidelidade e humildade. É isso que Deus requer de mim e de você. Deus requer de nós justiça. Deus, ele é justo. Deus é justo e exige que sejamos justos também. Se você puder, abra comigo, ou se você tiver um caderno de anotação, anote aí, livro de Romanos, no capítulo de número 3, versos de número 10, 11 e 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Em Romano, em 1 Tessalonicenses, se você estiver anotando, anote aí também Romanos capítulo 3, versos 18 e 19, Romanos capítulo 12, verso 2, mas eu quero ler com você, já deixa anotado aí, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versos de 3 a 7, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Aleluias, glórias a Deus. Você prestou bastante atenção na leitura quando fizemos aqui no verso 6, nós lemos do 3 ao 7 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, mas no verso 6 chama bastante atenção a nós, irmãos. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. Não prejudique o seu irmão em negócio algum, mas é negócio, pastor, não fale mal do seu irmão, não calunie o seu irmão, não levante um falso testemunho, não ande com fingimento com o seu irmão. Se você diz que ama, você tem que amar. Se você diz que não ama, então você não é crente. Então, dobre o teu joelho e aceite a Jesus, porque somos crentes. Se é verdade que temos Cristo dentro de nós, então nós temos que viver em amor, nós temos que viver em perdão, nós temos que viver em santificação, nos perdoando e vivendo uma vida reta diante de Deus. Eu não ia entrar nisso aqui agora, mas já vou adiantar. Entra aí comigo no livro, na carta que Paulo escreve aos Efésios, por favor. Entra lá comigo, que isso é muito importante nós entrarmos agora. Eu ia entrar lá no final, se desse tempo, mas o Senhor já me tocou e eu vou entrar agora. Efésios, no capítulo de número 4, vamos ler o verso de número 26 e 27. Carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 4, no verso de número 26 e 27, diz: irai-vos e não pequeis,
não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele me fez mal, vai e se conserta com ele agora. Não vai dormir com probleminha, com intriguinha com o irmão, não. Se conserte, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu estou bravo, eu estou nervoso. O meu irmão se fez. Vai lá e se conserta com ele. Ira, mas não peque, não cometa pecado. É muito séria. Ou você é crente ou você é um saco de batata. Se é crente, então ande segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, segundo os ensinamentos de Deus. É por isso que o título dessa palavra de hoje, ele vem nos dizer: ei, ande com Deus. Não tem como você andar com Deus se você é moleque. A Bíblia nos manda ser menino e não moleque, porque moleque faz tudo errado, moleque faz toda atrapalhada, moleque é cheio de mimimi, moleque é cheio de ruguinha, moleque é cheio de coisas que não agradam a Deus. Mas a Bíblia manda se tornar como menino. É menino, porque o menino tem o coração quebrantado, ele briga com o seu coleguinha agora, mas daqui 5 minutos já está jogando bolinha ali na rua. Esse é um coração puro e é assim que Deus nos quer, um coração sincero, um coração aberto, que nós vivamos verdadeiramente um evangelho. Você já pensou em entrar na igreja, um irmão não falar com o outro? Você já pensou sair no meio da rua, um irmão ficar fazendo fofoquinha do outro, um irmão ficar falando da vida do outro, um irmão ficar blasfemando contra o outro, um irmão ficar caluniando contra o outro? A Bíblia diz: ei, deixa de ser fofoqueiro, deixa de ser mexeriqueiro. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, chama ele, conversa. Ei, não ponha ira, vai de imediato. O sol não se esconda enquanto não tiver um conserto. Pastor, e se não tiver conserto? Tem que ter conserto, porque se é crente, tem que ter conserto, porque a palavra de Deus nos diz: mas é a palavra de Deus. Eu só ando com Deus se a palavra de Deus estiver dentro de mim. Eu só ando com Deus se Deus habitar dentro de mim. Ei, Cristo morreu pelos meus pecados, Cristo morreu pelos teus pecados, então vamos deixar de, desculpe a expressão, de frescurinha, e vamos nos consertar diante de Deus e viver um evangelho verdadeiro, um evangelho de união. E entenda isso, povo de Deus, a igreja de Cristo é união, a igreja de Deus é única, a igreja de Deus é verdadeira, a igreja de Deus apresenta um Cristo, ele não apresenta meio Cristo, ele não apresenta Cristo dividido, ele não apresenta Cristo por metade, ele apresenta um Cristo vivo, um Cristo de vitória, um Cristo de poder, um Cristo restaurador. Agora, se eu tenho intrigas, eu não estou restaurado, eu preciso dobrar os meus joelhos, fazer uma confissão a Cristo para que ele venha em mim e mande escrever o meu nome no livro da vida, porque já está arriscado. Louvado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Palavra dura essa, pastor? Não. Não. Em hipótese alguma. Palavra necessária. Palavra necessária para que nós possamos andar com Deus, porque Ele quer andar comigo e Ele quer andar com você. Eu levo paulada dia e noite, mas abençoo a todos e tenho comunhão com todos, principalmente com os meus inimigos. Você pode até entender pensar que não, mas isso é real. É claro que o Senhor não quer uma multidão de justiceiros estabelecendo a ordem e a paz de qualquer maneira. Então, o que significa praticar a justiça? Praticar a justiça é dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você anota aí no capítulo 20 do livro de Lucas, no verso de número 25, aqui vai falar a respeito da pesca, que Jesus manda Pedro ir pescar. Já que você anotou aí Lucas, capítulo 20, verso 25, entenda que praticar a justiça é pagar os impostos e zelar
para que esses impostos sejam bem aplicados na promoção do bem comum. Então, eu li Lucas 20 e 25, a mesma base, agora mais detalhada, você anota Mateus, capítulo 17, versos de 24 a 27. Aqui em Mateus 17, de 24 a 27, ele vai ser mais completo do que Lucas 20 e 25. Pagar os impostos. Deus está dizendo, ei, crente não pode ser caloteiro. Crente não pode ser trapalhão. Crente tem que pagar as suas dívidas. Se comprou, pague. Se pediu emprestado, devolva. Se veio imposto para pagar, pague. Ah, mas o meu dinheiro não dá para pagar. Parcela que o governo parcele, mas pague. Crente não pode ficar devendo para ninguém. Acontece de ficar devendo? Acontece. Mas procure o meio de resolver. Agora, o terrível é quando a pessoa fica devendo e foge da dívida. Aí é terrível. Mas se não tem para pagar, negocie ela. Dê a César o que é de César. Praticar a justiça é importante, é importar-se com os pobres e contra os desabrigados, com os doentes e com os ignorantes, com os injustiçados, com os discriminados, com os animais, com as próximas gerações, com os que trabalham, com os que geram emprego, com os que servem os outros, com os que estão sendo treinados para se tornarem uma comunidade melhor do que nós somos. E Jesus nos deixa esse ensinamento. Vamos abrir aí Mateus, capítulo 23. Isso aqui fala sobre dízimo, mas fala também como amor, fidelidade e compaixão. Mateus, capítulo de número 23. Vamos ler o verso de número 23. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 23, verso de número 23. Ali Jesus vai dizer, é Jesus quem diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Você deve ser cumpridor das suas obrigações. Dê a César o que é de César, pagar os seus impostos, pagar as suas dívidas. Dê a Deus o que é de Deus, é você cumprir rigorosamente com o seu dízimo. Senão, você, cumprindo as suas leis com César, você vai ser um homem honrado aqui neste mundo, mas vai ser um ladrão perante Deus. Você vive para este mundo ou você vive para dentro aos céus? Você quer ser honrado aqui ou você quer ser honrado lá? 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala a respeito daquele que vive Cristo só para esta vida. Ele é o maior miserável dos homens. Porque nós temos que viver para os céus. Então, o homem tem que ser reto, honesto em tudo. Honesto com César e honesto com Deus. Honesto com as leis do homem e honesto com as leis de Deus. Lembrando que o homem você ainda pode enganar. O homem você ainda pode ludibriar. O homem você ainda pode trapacear, que é as leis de César. Mas não tente enganar a Deus. Não tente mentir para Deus, porque a coisa vai ficar complicada. Praticar a justiça é viver pela fé. Se você estiver anotando, Romanos capítulo 1, verso 17, como Hebreus capítulo 10, verso 38,
na parte A vai dizer, e o justo viverá pela fé. Praticar a justiça é levar o pecador ao arrependimento e à mudança de direção. Vamos ver o que o apóstolo Tiago fala no capítulo 5. Vai comigo lá no livro de Tiago, no capítulo de número 5, no verso de número 19 e 20. Ele vai dizer, irmãos, se alguém entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha que coisa maravilhosa. Se você vê um irmão que está se perdendo, um irmão que está desviado, você vai, evangeliza ele, fala de Jesus para ele, que ele volte a Jesus, você vai ganhar essa alma e os pecados que estão sobre ele vão ser encobertos. É o que Tiago está dizendo aqui, e é aquilo que está em concordância com o que Paulo fala em na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14. Eis que as cédulas contra vós estão riscadas. Por quê? Os pecados estão encobertos, os pecados estão anulados. Por quê? Porque a alma está agora firmada em Cristo Jesus. Glórias a Deus! Olha também, nesse mesmo assunto, se você estiver anotando, anote também Romanos capítulo 8, verso 3, anote também Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Agora, leia comigo a carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, no verso de número 26 e 27. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versos 26 e 27 diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quem é esses adversários? É aqueles que não estão andando com Deus. Quem não anda com Deus é contra Deus. Quem não anda com Deus é adversário de Deus. E aqui o escritor aos Hebreus, no verso de número 27, no capítulo 10, está dizendo que o adversário, ele será lançado no inferno. Para o pecador que não se arrepende. Vocês estão notando que tudo o que falamos aqui também está se caminhando para o arrependimento e perdão? Porque não existe jeito de se andar com Deus se não for através do perdão e arrependimento. Praticar a justiça é ligar as pessoas a Deus, mostrando a elas que há esperança, que há solução, que há salvação e perdão, que tudo é possível a quem confia no Senhor. Vamos ver Marcos. Pastor Anderson está citando tudo aos irmãos aí. Marcos, capítulo 9, verso de número 23. Marcos 9, 23. Olha o que diz a palavra de Deus. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Olha que coisa. Eu não vou me deter muito aqui, mas só para que os irmãos entendam, para quem não conhece esse texto, aqui trata-se de um pai que tinha um filho, um jovem, uma criança, que estava possessa, a criança estava endemoniada, e o pai vai procurar Jesus e diz, olha aqui, Jesus, esse menino, ora ele se atira no fogo, o diabo atira ele no fogo, ora o diabo atira ele nas águas, e nós não conseguimos controlar, não temos mais o que fazer, o senhor pode curá-lo? E aí Jesus responde o quê? Responde isso aqui que eu citei aos irmãos, no verso 23 do capítulo 9 de Marcos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer,
tudo é possível naquele que crê. Se você crê em Jesus, tudo é possível. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, eu não quero nem saber qual é a tua situação hoje. Eu não quero saber o que você está passando hoje. Eu não quero saber a dificuldade que você está enfrentando hoje. Mas esta palavra veio para mim e esta palavra veio para você. Se você consegue crer em Jesus agora, tudo é possível naquele que crê. Se tu consegue crer no Senhor Jesus, você vai pedir agora e o milagre vai acontecer na tua vida, porque é possível. Mas, pastor, o senhor está dizendo que é possível. Não sou eu que estou dizendo, é a Santa Escritura, é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que foi impulsionada pelo próprio Deus. Se está escrito aqui é porque foi ele que falou, ele que ordenou escrever, porque é tudo inspiração do Espírito Santo do Senhor. E quem é o Espírito Santo do Senhor é Deus. Oh, glórias a Deus, aleluias. Xaramacanta labachai, andecova nébias, e o decanta labás. Glórias a Deus. Bendito, louvado e enaltecido seja o santo e glorioso nome do Senhor. Aleluias. Tudo é possível para aquele que crê. Então é possível na tua vida, meu irmão. Não tem nada perdido, não tem nada cavado. Não desfaleça a tua fé. Não perca as tuas esperanças, porque é possível. Tem jeito, sim. Se falaram para você que não tem jeito, é mentira de Satanás, porque Jesus te diz, tem jeito, sim. Porque ele é o jeito, ele é a providência. Praticar a justiça é ligar as pessoas a Deus, mostrando a elas que há esperança, que há solução, que há salvação e perdão, que tudo é possível a quem confia no Senhor. Tudo é possível para aquele que confia no Senhor. Aleluias! Vamos partir agora. Fidelidade. Nós falamos agora, até agora, na justiça. A gente tem que praticar a justiça. Agora vamos partir para a fidelidade. Deus é fiel e espera que também sejamos. Vamos entrar lá em Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, verso de número 16. Deuteronômio, capítulo 10, verso de número 16 e 17, que diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Deus Todo-Poderoso. Circuncisai o prepúcio do vosso coração. Aleluias! E não endureçais a vossa cerviz. Não fique duro em servir a Deus. Não se limite para servir a Deus. Abra-se, se entregue, se derrame. Irmãos, principalmente falando pelo nosso ministério, a obra está crescendo, graças a Deus por isso. Nós não podemos ter obreiros de dura serviço, mas precisamos de boa serviço. Todos é útil e necessários na obra de Deus. Ser fiel não tem nada a ver com encobertar erros e tolerar o pecado do outro simplesmente por estar, como se diz na linguagem popular, na gíria brasileira, estou fechado com meu irmão, ou por estar fechado com ele. Não é passar a mão na cabeça, não. Romanos 12, 2 nos fala para isso: não vos conformeis com este mundo. Se o teu irmão não está de acordo, não se conforme com ele, com isso não.
Em 1 João, capítulo 2, verso 15, diz: não ameis o mundo, não se conformeis com as coisas desse mundo e não ame as coisas do mundo. Um exemplo, Deus é fiel a nós, mas exige que sejamos corretos. Antes de qualquer coisa, Deus é fiel à sua própria palavra. Deus é fiel à sua própria palavra. Mas, pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Deixa anotado aí, confira. Salmo de número 33, verso de número 4, você vai ver que Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. Se Deus está falando aqui, ele é fiel, ele é responsável pelo que ele falou, porque ele é Deus, ele não é homem para que minta. Amar fidelidade é zelar para que as pessoas sejam firmes e aliançadas com Deus e umas com as outras. Salmo 133, 1. Para você não abrir, eu já vou te dizer o que acontece aqui. Diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó quão bom, ó quão suave é que os irmãos vivam em união. Por isso que nós temos que ser unidos para termos suavidez, para que a nossa vida seja boa. Amar a fidelidade é manter o propósito do início ao fim, é resistir a toda e qualquer tentação para desviar-se do plano, do caminho do Senhor. Paulo diz isso escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 13, ele diz: tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Havendo feito isso, ficai firmes. Firmes. Não deixe que o diabo te destrua. Não deixe que o diabo coloque sementes no teu coração. Não deixe que o diabo faça com que você se afaste de Deus. Nós podemos andar lendo a palavra, nós podemos andar indo à igreja, mas Deus é que sabe como está o nosso coração. Já nós vamos falar sobre andar com Deus, que é o terceiro ponto. Amar a fidelidade é correr uma maratona com a certeza da vitória. Você vai ver Paulo falando isso, dando um exemplo de um corredor em 1 Coríntios, capítulo 9, versos de 24 a 27. E nós podemos ver também em Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 7. Gálatas 5, 7 vai dizer: corrieis bem. O que vos levou a parar? Ou, em outras versões, o que vos levou a desistir? Você estava correndo bem, você estava no caminho de Deus, você tinha uma comunhão com Deus, e, de repente, você deixou alguma semente ruim entrar no seu coração e parou? E se separou de Deus? Não faça isso. Amar a fidelidade é viver, pois o justo vive por sua fidelidade. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Hebreus, novamente eu cito, capítulo 10, verso 38. O justo viverá pela fé. Amar a fidelidade é deixar sua terra e seu conforto para alcançar a terra prometida por Deus, passando por lutas, enfrentando guerras, desertos, traições, desânimos, vencendo todos os inimigos. Provérbio, capítulo 6,
verso 6. É uma palavra de encorajamento que Deus nos traz através de Salomão, Provérbios 6:6, que ele vai falar: vai ter com a formiga o preguiçoso. Amar a fidelidade é permanecer junto e manter o compromisso na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença. Parece casamento, né? Na riqueza ou na escassez, em todo tempo e circunstância. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Eu cito muito isso. Eu vou até fazer questão de ler com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Você entendeu agora? Tenha fé que você vence todas as adversidades que surgirem na tua vida. Então, amar a fidelidade, ser fiel. Vamos entrar no último tópico, que é a humildade. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Tiago fala isso. Eu não vou me deter aqui em análises, porque nós já temos que caminhar para o fim, está no meio. Eu poderia falar aqui, eu fiz um esboço aqui de Tiago, no capítulo 4, dos versos de 4 a 8, mas eu vou pular. Mas eu vou ler só, sem comentário. Atentem, por favor, verso 4, 5, 6, 7 e 8 de Tiago. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser inimigo do mundo constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Quem é soberbo, Deus resiste a ele. Eu não vou comentar sobre isso, que isso é longo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Voz de duplo ânimo. O que é voz de duplo ânimo? Aquele que quer servir a Deus, mas quer servir a sua carne. Aquele que quer estar na igreja, mas quer estar no mundo. Aquele que quer viver de uma maneira, mas quer desobedecer a Deus. Aquele que quer andar com Deus de dia, a respeito de Amós, eu vou andar com Deus de dia e vou andar com Satanás de noite. Isso não tem jeito. Purificai os vossos corações. Deus resiste ao soberbo. Tiago aqui ele se apropria do Provérbios 3:34 para mostrar que estava certo. Aqueles que se submetem à sabedoria divina receberão a graça necessária de Deus para pôr em prática o tipo de vida que Tiago descreve em Tiago 3, capítulo 13 a 18. Por outro lado, aqueles que se puserem em altos patamares se verão diante de um terrível inimigo. Versos 4. O próprio Deus lutará contra os planos deste, por não estarem do seu lado. Note que eu estou lendo para vocês o esboço que eu fiz. Não estou aqui ampliando o comentário. Sujeitai-vos, pois, a Deus, no verso 7, no capítulo 4 de Tiago. Devemos obedecer aos 2 mandamentos desse versículo na ordem. Primeiro, devemos sujeitar-nos a Deus, abandonando o nosso orgulho egoísta. Versos de 1 a 6. Sujeitar-se ao Senhor também implica revestir-se de toda a armadura de Deus, uma imagem que inclui tudo.
desde depositarmos nossa fé nele e mergulharmos na verdade da palavra de Deus. Efésios, como já citei, capítulo 6, agora de versos 11 ao 18. Segundo, devemos resistir a qualquer tentação que o diabo lançar em nosso caminho. Então, o maligno não terá outra escolha, ele fugirá, pois pertencemos ao exército do Deus vivo, e quem puder juntamente comigo dá glórias a Deus por isso. No verso de número 8 do capítulo 4 de Tiago, ele se chegará. Deus está sempre pronto para aceitar aqueles que realmente se chegam a ele. Limpai as mãos, purificai o coração. Os de duplo ânimo são aqueles cristãos que têm seu coração um amor dividido entre Deus e o mundo, entre Deus e o diabo. Mas o puro e limpo de coração tem prazer de andar com Deus e Deus com ele. Notem o que a Bíblia diz sobre Enoque. No livro de Judas, capítulo 1, verso 14, eu entendo aqui que Enoque foi o primeiro profeta a anunciar a vida de Cristo, ou seja, anunciar o juízo. Lá em Judas, no verso 14. Qual capítulo, pastor? Judas só tem um capítulo. Então, no verso 14 do livro de Judas. Onde fica, pastor? É o último livro antes de Apocalipse. Notem uma coisa interessante. Em Hebreus, capítulo 11, verso 5, a Bíblia diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Enoque andava com Deus. Enoque andava com Deus, e Deus se agradou tanto dele que não deixou ele morrer. Desapareceu com ele em vida e nunca mais ninguém viu Enoque. No livro de Gênesis, no capítulo 5, verso de número 21, nós vamos ver que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Eu não vou aumentar aqui, porque as horas já avançou muito. E Enoque gerou Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu no mundo. Matusalém viveu 969 anos. E ele foi gerado por Enoque. Matusalém gerou Lameque. Lameque viveu 777 anos. Mas, na sua juventude, ainda com 180 e poucos anos, Lameque teve um filho, e um filho chamava... Ele pôs o nome de Noé. Por que ele pôs o nome de Noé? Vamos ver essa profecia que Lameque está falando. Isso aqui é pós-dilúvio, ou é bem na era do dilúvio. Vai comigo lá nos livros dos Gênesis, no capítulo de número 6. Gênesis 6, verso de número 29. Desculpa, Gênesis 5, desculpe, irmãos. Gênesis 5, verso de número 29. Gênesis 5, 29. E chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, aqui, eu não quero entrar aqui, porque aqui daria uma outra pregação nesse sentido aqui. A terra estava amaldiçoada, Deus vai mandar o dilúvio, mas Lameque já tinha dado uma profecia de que ia ter um povo remanescente, uma família ia sobreviver, e essa família era Noé. Então, Noé é o que se salvou do dilúvio, porque a terra já estava amaldiçoada por Deus devido ao pecado cometido por Adão e por Eva e depois por seus sucessores. E o interessante é que Enoque, em Gênesis 5, 21, fala que Enoque andou com Deus. E em Gênesis agora 6, verso 9, vai falar que Noé também andou com Deus. Então, antes do dilúvio, já se podia andar com Deus, era dever andar com Deus. Depois que Deus termina a vida,
manda o dilúvio, agora fica remanescente Noé, e vai dizer que Noé continua andando com Deus. E o que nós entendemos aqui? Que desde a criação, Deus quer que o homem ande com ele. E como andar com Deus é o que nós estamos discutindo aqui agora. Praticar a justiça, amar a fidelidade e andar com Deus. Então, nós vamos agora andar com Deus. Então, o que significa andar humildemente com Deus? Andar humildemente com Deus é reconhecer as próprias limitações e, ao mesmo tempo, reconhecer o poder de Deus. Vai comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 12. Eu vou tentar caminhar para o final, viu, irmãos? 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9 a 15. São poucos versículos, eu vou ler com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 9 a 15. 2 Coríntios, estou aqui na primeira. Então, vamos para a segunda, capítulo 9, versos de 12 a 15. Deus falando com Paulo. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que... a partir do 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Fui nécio em gloriar-me. Vós me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que eu nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tende vós sido os inferiores a outras igrejas, e não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis que aqui estou pronto pela terceira vez a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muita boa vontade, gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Aleluia! Paulo aqui, ele está dizendo, ele é pequeno, a vida dele é Cristo, ele é limitado, o poder dele é Cristo, é Deus, ele é pequeno, o grande na vida dele é Deus. Andar humildemente com Deus é saber que o soberano Deus está nos céus e o pequeno ser humano está na terra, sujeito ao seu reino. Oh, glórias a Deus! Por favor, isso é muito importante a gente ler. Vai comigo lá em Eclesiastes. Aleluias! Eclesiastes é logo depois dos Salmos. Aí você passa Provérbios, aí você entra em Eclesiastes e você vai no capítulo de número 5 de Eclesiastes, no verso de número 2. Eclesiastes 5, 2 diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra.
pelo que sejam poucas as tuas palavras. Não se atreva a querer falar diante de Deus, porque Deus é soberano, você é pequenininho, Deus é grandão. Eu tinha um irmão aqui que ele costumava falar, eita, Deus grandão. E, de fato, ele é grandão. E nós somos pequenininho. E não se atreva a elevar a sua voz. Reconheça que você é pequeno e toda a soberania é de Deus. Andar humildemente com Deus é considerar o outro superior a si mesmo. Você não é grande, considere o outro maior que você. É amar o outro como Jesus amou. É doar-se pelo próximo, considerando como um verdadeiro irmão. Oh, glórias a Deus! Tudo vai em concordância o que falamos até agora. Vai comigo lá, já estamos indo para o final. Em João, no capítulo de número 13. Vamos lá ver o que o apóstolo do amor, o apóstolo João, fala no capítulo 13. Aleluias! Agora, no verso de número 34. João 13, 34. Jesus vai dizer, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. É aqui que eu iria falar sobre Efésios 4, 26 e 27, mas nós já falamos lá no início. Ame ao seu irmão como a si mesmo. Mas, pastor, isso é uma sugestão? Não, isso é um mandamento. Vamos ler de novo, para ver se é mandamento mesmo. João, capítulo de número 13, verso de número 34. Só se a tua Bíblia tiver diferente da minha. Mas na minha está um novo mandamento. Jesus está mandando. Jesus não está abrindo brechas para você fazer o que você quer, se você quer ou não. Jesus está mandando. E Jesus aqui ele entra na qualidade de juiz. E o juiz, quando expede uma notificação, ele diz, cumpra-se. Não é compra-se, é cumpra-se. Execute. É um mandamento do juiz. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Eita, glória a Jesus! E Deus fala, e Deus fala, e Deus fala. Andar humildemente com Deus é confiar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Salmo de número 23, verso de número 1. Vai dizer o quê, pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque eu sou ovelha do seu pasto e o meu pastor anda comigo diuturnamente e eu ando com ele. E se o meu pastor anda comigo e se eu ando com o meu pastor, nada me faltará, porque ele supre todas as minhas necessidades. Então, crente, para de chorar, para de se lamentar, vai glorificando ao nome do Senhor, confie nele e comece a andar com o Senhor. Andar humildemente com Deus é viver por fé e não por vista. Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 7, que eu uso muito nos batismos, que diz, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Com aquele que você andava, você não anda mais.
agora tudo se fez novo, você tem novidade de vida, agora você anda com Cristo e você é protegido, abençoado, glorificado, bendito e enaltecido seja o nome do Senhor. Andar humildemente com Deus é crer no improvável e esperar por milagres. Hebreus, capítulo 11, verso de número 1, diz o que, pastor? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não quero saber se está na minha vista para acontecer, mas eu creio no meu Senhor Jesus e a providência vem dele. De que forma vem? Não me interessa. Quem está no controle é ele, ele sabe da maneira que ele vai operar, ele sabe da maneira que ele vai fazer, porque ele é Deus. Então, meus amados irmãos, ele mostrou a você e a mim, o homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Então, pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o Senhor, seu Deus. Miqueias, capítulo 6, verso de número 8. Espero poder ter contribuído para o teu crescimento na palavra de Deus. Espero que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. E para aqueles que receberam, eu rogo ao Senhor que dê força a mim e a você, que possamos colocar em prática no nosso dia a dia e vivermos essa palavra que, pode ter certeza, irmãos, desceu dos céus para nós. E ela nos confrontou, ela nos alertou, ela nos advertiu e ela nos disse que Jesus ama a mim e a você. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Anderson, o senhor está por aí ou já foi dormir?